Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando, vocês sabem, mais um Provocação Histórica ao vivo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta, em todas as plataformas pós-pandêmicas e virtuais desse nosso mundo invariavelmente cheio de guerras, cheio de tiro, porrada, bomba, cadeirada. Senhoras e senhores, está começando mais um Provocação Histórica ao vivo pelos canais do Eduardo Moreira e também pela Pop TV Rio Grande do Sul. Eu peço a vocês que curtam, compartilhem, façam viajar, por gentileza, a palavra da história, da filosofia, da arte, da crítica. Aleluia. Então vamos curtir, compartilhar. E é uma alegria poder, mais uma vez aqui, semanalmente, receber vocês no Provocação Histórica para debater as grandes questões do nosso tempo, tanto presente quanto o tempo passado, que não cessa de passar. Mas, sem mais delongas, eu tenho aqui hoje uma convidada que há tempos, né? Nem falei isso para ela, mas ela sabe já. Ela é praticamente sócia fundadora do Provocação Histórica e, pelo menos uma vez por ano, mas deveria até ser mais, ela vem aqui debater as grandes questões filosóficas do nosso mundo contemporâneo, mas sempre também em perspectiva histórica, porque manja também do riscado da história. Senhoras e senhores, para discutir a violência política desbragada da história brasileira, do patriarcado brasileiro, das cadeiradas, dos coachings picaretas e dos machos em geral fazendo suas machices, eu tenho aqui a alegria de receber mais uma vez no estúdio do ICL, na Vila Mariana, em São Paulo, a filósofa, escritora, artista plástica e comunicadora, Márcia Tiburi. Seja muito bem-vinda ao Provocação Histórica mais uma vez. Querido. Minha mão tá gelada, Tá mas gelada. meu coração tá quente. É que eu sou tímido, né? Sou um arianjo tímido. Eu também. É bom, né, que como nós dois somos tímidos, quando a gente se encontra, fica Exatamente. um silêncio só, né? Exato. E aí, Márcia? Pois Vamos é. começar a pensar essas questões, né? Pois é. Em que mundo estamos, em que país estamos, o que pode uma cadeirada? Suscitar, sabe né? aquela frase da Ética do Spinoza, o que pode um corpo? É. Então, o que pode o corpo, o que pode a cadeirada. Eu acho que vale a pena a gente... O que pode o corpo... O que pode a política, o que se pode fazer na política. E eu ando pensando muito, Lindner, na incompetência dos homens e como o jogo de poder é tão pesado que a incompetência dos homens para fazer política, na política, para construir o mundo, porque a política dos homens é uma política de destruição do mundo. Todas as provas da sua incompetência, da sua maldade, da sua ruindade, da sua imbecilidade estão dadas. A prova maior é como o mundo vai mal, a sociedade vai mal, as instituições vão mal, tudo vai mal. O Brasil está sendo incendiado, a economia é uma catástrofe. Claro que tem meia dúzia de homens tentando salvar a pátria, mas são exceções à regra. E a política feita pelos homens é uma política muito ruim. Os homens não sabem fazer política, mas eles usam a sua própria incompetência como capital. Isso é interessante, né? Usam a desqualificação como forma de poder, e ela de fato tem um efeito de poder sobre as pessoas, já que nós estamos num programa erudito e culto. Dá pra gente citar autores aqui, é um luxo, né? A gente pode luxo, citar né? autores, É verdade, citar né? livros. Ai, gente, Às vezes eu esqueço disso, para nós é tão normal. A gente é professor, né? doutor, e a gente vê, colocando um parênteses, né? O universo dos meios de comunicação e desse senso comum vai tão mal que a gente que é estudioso, que é pesquisador, que é erudito, que é culto, a gente tem vergonha de fazer citação. Então, vou lembrar aqui Os Anormais, de Michel Foucault, o filósofo francês, morto nos anos 80, e o Foucault falava isso, né? O grotesco, o discurso grotesco, infame e ridículo tem um efeito de poder. O discurso desqualificado, ele provoca algo na psique das pessoas, né? Ele tem efeitos na vida das pessoas. Então, acho que é essa época que a gente está vivendo. Eu já escrevi sobre isso no Ridículo Político, que é de 2017, que antecipou essas situações aí. Lá eu falava disso, né? Como essa ridicularia na política, como esses papelões na política,
como eles incidiam psiquicamente sobre as pessoas, produzindo um delírio do poder, né? Vamos dizer assim, é o psicopoder, né? Eu fui escrevendo sobre isso ao longo desses anos, enfim. Mas tem uma produção de poder que calcula sobre o psiquismo das pessoas. Então, essa figura aí, tipo Pablo Marçal, ele é bom nisso, assim como o Bolsonaro era bom nisso. Excelente. Mas não que o Datena não seja bom nisso também. Afinal, faz um programa desse tipo, no fim das contas. Pois é. Então, na verdade, eles estão lidando todos com a mesma coisa, mas qual é o jogo? O jogo é impactar as pessoas, é capturar as pessoas pela sua percepção. Então, quando a gente tenta entender isso, a gente está trabalhando com esse território que vai da estética até a política, entender os sentidos, entender como funciona a percepção, como funciona a sensibilidade. E eu usei esse conceito de psicopoder, né? Eu falei assim, o psicopoder é o cálculo que o poder faz sobre o que as pessoas sentem, sobre o que as pessoas pensam, sobre o que as pessoas acreditam. E todo jogo de poder dessa época, seja política partidária, seja política econômica, seja política teológica, como a gente tem hoje, todas elas são machistas, todas elas são patriarcais, 90% delas são racistas, 100% delas são capacitistas e assim por diante. Essas políticas, todas elas fazem esse cálculo, não se escapa disso. Aliás, o meu livro, O Mundo em Disputa, fala muito sobre isso. É o mais recente, né? Que ele tá aí, inclusive, né? Tem esses livros novos aí, tem o Mundo em Disputa, Design de Mundo e Distopia Naturalizada. Que é da civilização. É da civilização brasileira. Tá aqui nos links para o pessoal também no chat. E se der também, Voz e Minha Alma, põe na tela aqui para o pessoal. Olha lá, O Mundo em Disputa. Obrigada. Esse é o mais recente, né? Tem esse e agora acabou de sair um livro chamado Pop Filosofia, que é da editora Nós. Fazer o jabá aqui já, Obrigada. né? Aqui, ó, na minha mão, ó. Esse aqui foi lançado na Bienal, inclusive, no fim de semana, né? Foi. Obrigada por mostrar os livros. Mas, enfim, seguimos escrevendo enquanto não podemos fazer outras coisas. Mas talvez escrever seja mais do que tudo isso, então, né? Então, estou trabalhando com esse conceito de ridicularização faz um bom tempo, porque é o caso. Então, esses caras pegam a incompetência deles e isso vira capital. Você vai para Porto Alegre, você sabia que o Melo, que destruiu a cidade, não só Porto Alegre, mas várias outras, esse Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, ele tem a maior intenção de voto hoje em dia. Então, as pessoas preferem, as pessoas preferem ele do que a candidata lá, Maria do Rosário, que, aliás, é uma mulher que tem uma história, né? Mas o que é interessante nessa coisa? E aí a gente pode também derivar para o assunto Pablo Marçal. As pessoas preferem o pior. Por quê? Porque a energia que está em voga, a energia psíquica, que está sendo manipulada faz um bom tempo e que hoje em dia traz compensações psíquicas, psicológicas, no campo da satisfação, no campo do gozo, é o ódio. Então, as pessoas estão odiando as suas cidades, então elas odeiam Porto Alegre, odeiam a si mesmas, porque elas, sendo cidadãs de Porto Alegre, vão votar num cara que destruiu a cidade onde elas vivem. Não só elas estão fazendo o exercício do ódio contra a cidade, mas estão fazendo um exercício de auto-ódio. Porque elas estão escolhendo o pior. Né? Você escolhe o pior. Você já imaginou o que é você, dominado pelo ódio, escolher o pior? Porque o melhor e o pior, você não decide do ponto de vista só da sensação. Você tem que decidir do ponto de vista do raciocínio. Você tem que calcular. Só que essas pessoas que não estão conseguindo calcular sobre a vida da cidade, elas estão sendo calculadas. Então é isso que as pessoas têm que se dar conta. Os políticos estão calculando elas, mas elas não estão calculando os políticos. Sim. E aí aparecem esses espertalhões. Seja o Sebastião Melo, que em Porto Alegre destruiu a cidade e tem a maior intenção de voto, obviamente, quer dizer, eu imagino que alguma pessoa que está lá com a casa destruída, na Vila Sarandi, por exemplo, que é periferia da cidade, não vai votar nele. Aliás, ele não ajudou, não fez nada por esse território, porque ele não tem curral eleitoral ali, né? Mas aí, claro, aqueles lugares nobres da cidade, as zonas caras, onde moram os ricos, então ali parece que não aconteceu nada, né? E, claro,
essa cisão, essa esquizofrenia territorial, né, leva a esse tipo de aberração também, porque provavelmente todas essas pessoas que já odeiam os pobres, que odeiam a cidade, que odeiam a si mesmas, porque fazem parte da cidade, acham que estão ganhando alguma coisa votando no cara que fez mal à cidade e que não fez mal à sua casa, porque a sua casa fica numa região protegida. Então, é uma esquizofrenia política muito grande. Eu estou usando essas expressões aqui também. Eu tenho vários amigos e colegas e amigas do mundo psi que não gostam que eu fale desses termos, que eu use esses termos, porque eles dizem, os loucos não têm nada a ver com isso. Então, eu escrevi um livro chamado Delírio do Poder, sobre esse assunto do psicopoder, e eu acho que nós podemos usar loucura, delírio, esquizofrenia, o que a gente quiser, como categorias políticas. Sobretudo o termo loucura. Porque loucura, assim, um psiquiatra não dá diagnóstico de louco para ninguém. Não né? mete Não lá, existe a pessoa isso. é louca. Não existe isso. Agora, o termo loucura é polifônico, polissêmico, se usa em vários sentidos. Então, eu acho que a gente pode sim dizer que existe uma produção da loucura, que ela passa pelo discurso, que o objetivo, por exemplo, de figuras como Pablo Marçal é instaurar essa situação delirante, aquilo que lá na época do Bolsonaro eu chamava de lógica do desnorteio. Então, o objetivo é desnortear as pessoas, e claro que pessoas despreparadas intelectualmente, afetivamente, vão ser capturadas dentro dessa... Destroçadas, né? Sim, muitas vezes, sim, ressentidas, mal... enfim, quem está mal da cabeça vai entender isso. E, claro, a saúde mental, ela entrou no cálculo do poder faz um bom tempo. Só que, digamos, legisladores, governantes, políticos, enfim, cidadãos e cidadãs preocupados que funcionam dentro de um regime de pensamento democrático. Então, essas pessoas vão pensar a saúde pública e a saúde mental das pessoas numa esfera pública para que as pessoas possam ficar bem. Mas o que essas figuras fascistas e fascistoides e da extrema-direita visam é manipular a saúde mental para fazer com que as pessoas vivam mal. E claro, imagina, produzir o mal é muito fácil. É preciso convencer as pessoas de que esse mal lhes traz um bem e de que, portanto, em vez de analisar propostas racionais, um projeto para a cidade, um projeto para o país, um projeto para o futuro, como vai ser a educação, como vai ser a saúde, como a gente vai desenhar e redesenhar a cidade, como vamos habitar esse território, como que a gente vai viver juntos, como é que vai ser a cultura, enfim, segurança e tudo isso, as pessoas preferem votar e assistir um sujeito que optou pela gritaria, que usa essa gramática, vamos chamar assim, essa tecnologia política da gritaria. E aí a pergunta que vem é, o que pode a gritaria na política? Porque ela pode muito. Imagina um sujeito que está tentando enlouquecer todo mundo e está conseguindo, um sujeito que virou pauta. Você, não sei, você é um homem que conhece cultura popular e conhece o bafão e conhece o resto do chão. Mas assim, eu não conhecia esse tal de Pablo Marçal. Não, também Muita gente não conhecia. Não. E de repente ele vira o assunto. E por que ele vira o assunto? Ele conseguiu virar pauta. Ele é a pauta. Porque a gente tem mais um Ubu Rei. Botar a nota de rodapé. Alfred Jarry, 1895, eu acho. Uma segunda nota de rodapé te interrompendo. Um dos poucos 10 que eu tive lá na História USP, quando eu era estudante e trabalhava loucamente, foi com o Nicolau Shevchenko fazendo o Burrei. Eu era o Capitão Bordura. Você devia ser Vai ator. matar Venceslau. Você devia ser ator, meu amigo. Aqui você está sendo meio ator. Mas, enfim, é isso. Então, o Burrei é isso, né? É a farsa, aquilo que o Marx falava, né? A política se faz primeiro... Citando Hegel, né? Hegel disse que a política se repete, que a história se repete como tragédia, e aí o Marx dizia, esqueceu de acrescentar que ela se repete também como farsa, na segunda vez da repetição. Bom, então essa é a diferença entre tragédia e farsa, é a diferença entre duas modalidades teatrais, né? Você pega a tragédia,
que lidava com o sublime, com a morte, com os deuses, com os valores superiores, que os seres humanos nem alcançavam porque eles são mortais, são os valores dos deuses, né? E na farsa o que você tem? A imitação mequetrefe, vagabunda da tragédia. Patética, ridícula. Ridícula, patética. Então você vai lá e estraga a tragédia dos outros. No caso, o Murray estraga o Macbeth. Do Shakespeare, né, que fazia belas tragédias. Mas é isso, e a política é exatamente isso. E essa farsa na política, ela é uma tecnologia. Essa foi a tese do meu livro sobre o ridículo político. Porque ela não é uma coisa que surge do nada, ela não é espontânea. E ao longo da história, pega o Napoleão III na França. Que o Marx escreveu justamente sobre ele, sobre a farsa. Né? Então, é nesse livro do 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, que ele começa o livro com essa frase. Então, porque ele está analisando justamente como foi esse golpe. E se a gente pensar que todos os golpes, eles implicam performatividade, teatralidade, uma situação cênica, é isso, né? Isso, e é muito antigo nessa história do Ocidente, né? Quer dizer, o Napoleão III era uma espécie, vou apelar aqui, bem anacrônico, mas era uma espécie de marçal daquela elite burguesa em ascensão, se acomodando com o que restou da nobreza ressignificada. Ele já era um tipo de bufão, tipo Bolsonaro, né? Pelo menos era visto assim pelo Marx, né? Sim, era isso, era um atarantado, né? Era um sujeito que fazia essa cena. Eu acho que é muito interessante a gente analisar, como eu falei, né, nesse campo da análise estético-política, a gente analisar as teatralidades. Então, qual é a cena que os políticos estão fazendo? E muitos políticos, eles justamente entram em cena. Então, eles já entenderam que se trata de uma sociedade do espetáculo, como eles vão irromper nesse espetáculo, como eles vão causar efeitos nessa multidão. E aí, que o Bolsonaro já fazia isso, que é a catarse pelo riso. Porque toda tragédia, ela implica uma catarse, mas a farsa também. E a catarse da farsa é o riso. Aquele riso do Bolsonaro, né? Que é uma coisa medonha, mas, né? Pois é, mas aí que vem a história. Eu pesquisei isso, eu escrevi artigo acadêmico cheio de notas para dar, lendo todos os livros. Até hoje eu estou atrás desse assunto. É um assunto da minha vida. E aí eu encontrei um livro de um sujeito que estuda nazismo na Alemanha, enfim, um clássico lá, desconhecido por aqui, mas enfim. Esse sujeito, ele escreveu um livro chamado O Riso dos Carrascos. O Riso dos Carrascos? Sensacional. Aí ele começa a catalogar, e é muito interessante essa metodologia também de análise da imagem, né? Inclusive para a história, mas ele começa a catalogar essas situações de massacre, matança em série e tal, e de como os criminosos riem. E aí a gente pode pensar, não é só o carrasco que efetivou um crime que ri. Aquele, no caso aí a gente tem criminosos em cena, né? Mas também aquele que vai produzir um crime, que ri antes, né? E aí que a resposta democrática das pessoas pode ser sempre aquela de quem ri por último ri melhor, porque esses caras estão rindo da nossa cara já. Aí é que está a lógica do processo também, que dá uma pena. Porque quando existe um sujeito desses que sacaneia, para usar a alta erudição acadêmica, né? Que sacaneia o povo, quando tem um cínico, tem um otário. Então você vê o Pablo Marçal, depois da cadeirada, com o dedinho machucado. O oxigênio lá com os dentes brancos de coaching, né? E aí você vê esse sujeito fazendo uma coisa dessas. Ele que provocou o outro lá, o da Atena. E esse sujeito, ele tem adoradores entre adolescentes, entre crianças. Aí você vê um menino de 13 anos, que aos 13 anos ninguém está ajudando essa criança a não ser otária. Porque você pensa assim, um senhor idoso que passou a vida sendo um fascista, que é da alta burguesia, que é um fascistão fascinado com o Marçal, digamos, é um jogo de igual para igual. Não tem ali, digamos, uma manipulação. Então você entende, são os canalhas entre eles, se resolvendo entre eles, funcionando dentro do seu mesmo elemento. Mas quando você coloca, quando as crianças estão colocadas nisso, os jovens, alucinados, sendo carregados
Você lembra do flautista de Hamelin, o cara com a flautinha levando todos os ratos para o abismo, nessa fábula infantil? É a mesma coisa quando você vê as crianças sendo, digamos, comparadas, né, levadas a essa posição de animais descerebrados, convocados, alucinados, enfim, hipnotizados, né, por esse tipo de estratégia, aí dá muita pena, né? Eu fico com muita pena. E sem dúvida fica aquela questão, a grande questão que nós temos que discutir hoje. Que Pablo Marçal gosta ou não gosta de apanhar? Sensacional. O Pablo Marçal gosta de apanhar, merece apanhar, mas para jogar, digamos, lenha na fogueira das cadeiradas, pensando nesse jogo que os homens sempre falam para as mulheres no patriarcado, né? Eu não sei porque eu estou batendo, mas você sabe que está apanhando. É mais ou menos isso, né? E aí tem também teve uma explosão, um gozo para pensar em psicanálise. Isso, inclusive, no campo progressista, de falar, caramba, finalmente alguém fez o que tinha que ser feito. Alguém deu uma cadeirada brutal nesse canalha. Mesmo que seja encenado, espetáculo, o Datena é um homem da TV. Eu fiquei até pensando, será que não foi ali, o Datena tem uma ligação com o Boulos? Eu já pensei, bom, isso aí tem um jogo ali, uma blindagem ali, né? Boulos, fica de boas aí que eu vou blindar você, porque, enfim, pensei em um monte de coisa. Não que eles tenham feito isso, mas faz parte desse jogo. Mas não teve uma explosão, um gozo? Claro que o humor, tirando sarro disso, eu vi inclusive várias que você mesma postou, de várias mulheres desconstruindo e sacaneando mesmo esses machos, né? Essa brutalidade. Então, tem essa catarse, eu acho, da população que vê a canalice do Pablo Marçal. Claro, é inevitável a catarse como um fenômeno de massa. Ninguém vai condenar isso, assim como também ninguém pode condenar o Datena. Afinal de contas, ele estava sendo vítima do Pablo Marçal. É esquisito falar que o Datena foi vítima de alguma coisa, louco, né? Mas naquele momento, sim, ele estava sendo vítima do Pablo Marçal. E aí, ele estava vivendo uma violência verbal, que também é uma violência psíquica, inclusive, claro, dentro do jogo que se estabeleceu ali, em relação à sua masculinidade, porque o Marçal estava questionando se ele era homem. Gente, aí o Marçal estava provocando. Aí eu vou dizer um negócio para vocês. Velho Nelson Rodrigues, né? Toda mulher gosta de... Nem toda mulher gosta de apanhar. Só as normais. Só as normais. Só as normais. Porque as outras reagem, né? Então, é nesse território da normalidade, da anormalidade, da neurose. Bom, quem leu esses textos dos psicanalistas sobre o masoquismo, o sadomasoquismo e tudo isso, o que a gente vê ali? No texto do Marçal, até engraçado falar isso, né? Mas, enfim, vamos lá. No texto do Marçal, o que ele diz, o que ele faz é desafiar o Datena para ver se ele é homem. Claro, um homem sempre pode desafiar outro homem para ver se ele é homem. Mas onde que o cara precisa saber se o outro é homem? Porque já existe um acordo entre os homens de que eles são homens entre eles. E, claro, a violência, ela sempre faz parte, né? A violência faz parte. Um homem prova para o outro que ele é violento na violência que ele pratica contra as mulheres. Mas, nesse caso, um homem não precisa provar para o outro ali, num debate, né? Eu acho que o inconsciente do Pablo Marçal entrou na cena. Eu acho que o inconsciente dele fez ele perguntar para o Datena se ele era homem mesmo, para ver se, afinal de contas, haveria alguma ação sobre sobre ele, né? Quer dizer, você consegue provar que você é homem aqui na frente de todo mundo, para mim, né? Porque, no fundo, ninguém estava preocupado em saber se o Datena era homem. Só o Pablo Marçal. E aí, o engraçado que fica é que a gente pode especular, porque, afinal de contas, estamos na esfera pública. Isso foi feito publicamente, o que nos dá absolutamente o direito de fazer essa psicanálise selvagem na esfera pública. Será que o Pablo Marçal escolheu o Datena como objeto do desejo? Será que... Porque, assim, nós, por mil motivos inconscientes, escolhemos uns aos outros, sim, nem sempre tão inconscientes, né? Mas, nesse caso, ele escolheu o Datena como figura para, enfim, provocar
e provocar nele uma reação que seria sexual, porque o Datena foi questionado na sua sexualidade, na sua virilidade. Então, venha bancar o macho para cima de mim, se você tiver coragem. Tipo, como se exigisse do outro essa performance para si. Aí, depois, ele faz aquilo que as humoristas, como aquela Cláudia Campolino, que eu adoro, ela chama de omimi. Homimi. Deixa de homimi, eu vi hoje. Vocês lembram da época que criaram o mimimi das mulheres, os machistas, que eu chamo... Ou da população preta e parda, né? Exatamente. Então, sempre esse mimimi, que seria as minorias políticas ou as pessoas menorizadas politicamente, quando elas reclamam, quando elas se queixam, se diz que elas estão fazendo simplesmente um mimimi. Então, essa atriz inventou o omimi, né? Ou coisa de homem. Então, quando os homens começam a xingar. E aí, qual foi a saída do Pablo Marçal? Ele virou um masoquista sofrendo depois daquela cadeirada. Sofrendo horrores, sofrendo, né? E foi pro hospital. Drama Queen, né? O King. E teve um chilique. E fez essa política do chilique, do omimi, né? Então, o sujeito não tem... Aí ele não quis mais bancar o macho. Gente, é uma performance muito boa. Ele pede pro outro ser macho, desafia o outro no lugar onde ele vai ser macho, ou seja, violento. O outro vai. Aí o outro chega e mostra. Aí mostra, né, aquele banco, né, com quatro... Exato, não é uma cara, é um banco, é uma bancada. É uma bancada, não é que nem aquela mísera cadeira ali que tem um pau só, né? Era um banco com 4 paus, né? Não faltou bem grandes e compridos, e aí ele joga em cima do outro. Assim, vai com tudo pra cima do outro, né? É um negócio... Gente, desculpem, mas a gente tem que fazer essa análise. É muito louco. Né? Assim, um pede, o outro vai com tudo pra cima, e aí esse que pediu vira um masoquista diante do sádico, que veio bater nele com todo gosto, aí ele sai correndo, aí depois ele vê que não, aqui eu vou ter que cair na real. Quando ele cai na real, teve gente que disse que ele ficou fingindo quando ele voltou. Pois, gente, não é isso. Ele... estava fingindo na hora que ele estava tentando ficar normal. Quando ele caiu, relaxou, quando ele foi para o hospital, entrou naquela ambulância e fez a cena histérica, ali onde ele não conseguia mais fazer a cena do macho limítrofe, ele virou essa figura masoquista limítrofe na ambulância, naquele chororô, naquele omimi. E aí, frágil, com o dedinho quebrado. Gente, não tem como. É muito doido, porque é tipo assim, um cara que faz a performance do macho, que num livro meu eu chamei de macho limítrofe, então ele faz isso, como o Daniel Silveira fazia, como o Bolsonaro fazia, os filhos do Bolsonaro, enfim. Então eles fazem aquele macho limítrofe com aqueles músculos, aquela camisa arrebentando, assim. E depois, aí, esse macho limítrofe pede pro outro, você é macho mesmo? Aí o outro vem pra cima. Aí vem pra cima com um banco cheio dos seus, né, dos seus símbolos fálicos. E aí esse sujeito regride a uma posição que no Freud chama masoquismo feminino. O Freud fala que é feminino não porque é coisa de mulher, mas porque é passivo e os homens podem tê-lo. Mas na hora que um homem tem isso... ele já não pode mais fazer a cena do macho limítrofe, porque talvez ele tenha feito muito esforço para ser um macho limítrofe. Eu tenho uma teoria há muito tempo de que os fascistas são pessoas psiquicamente muito frágeis. Se você der um susto neles, eles desmaiam, eles caem, eles se borram, eles são capazes de, assim, sucumbir. E eu acho que isso está na cena, sabe? Acho que esse problema... desse masoquismo que apareceu, o masoquismo do Marçal, que revela talvez o seu desejo sexual. E aí, vejam, não tem nada a ver com o nosso desejo sexual LGBTQIA+, ou de mulher, ou de... Não interessa. Interessa que nesse personagem, que faz muito esforço para parecer um homem, tanto que ele fica parecendo um macho limítrofe, na verdade existe um desejo recalcado de... estar submetido a outro homem. Isso é muito louco. De levar um pau desse homem. Né? Exato. E aí é uma coisa muito comum, né? Para além E aí acho que é uma das linhas mestras, como eu diria um historiador, que no fim das contas esse macho limítrofe em todo o patriarcado, e nós os homens somos criados dessa forma, mesmo que em vários momentos uma mãe, uma tia, uma namorada, uma amiga
te puxe para a realidade, tem um fio condutor, né? E mesmo que os machos hoje não estejam fazendo machices publicamente, como o Marçal acabou fazendo, mas acho que tem um fórum ali privado em que eles ainda continuam na sua broderagem, sabe? E aí isso é muito substrato comum, né, a todos os homens. Tem digamos, uma lógica enunciativa, né, entre os homens para garantir essa masculinidade tóxica ou essa virilidade que no seu extremo se torna tóxica, baseada nessa violência. Então, violência verbal. A questão que fica é da Atena e o Marçal e o outro lá, o prefeito esse que era o vice, né? Que, aliás, ficou ali na sombra e tá só ganhando com isso, né? Então, e todos esses caras, todos esses caras, eles têm, o código deles é esse, é o código dos homens. Essa violência, ela faz parte da codificação que une e permite, por exemplo, a broderagem. Ela é já, digamos, um parâmetro anterior a uma relação real. Então, você mesmo, você que foi educado dentro desse território, qualquer homem, o Boulos também, saberá lidar nesse território. É como se os homens fossem previamente amigos entre eles. E se criou nessa cultura patriarcal, então, essa ideia de que os homens previamente já estão todos associados entre eles dentro de um circuito simbólico que tem enunciados. A violência é um enunciado que faz um homem reconhecer outro como homem também, né? E as mulheres ficaram a serviço disso. Então se criou também uma mitomania, vamos chamar assim, que diz que as mulheres, elas competem entre elas. Isso não é verdade. E que elas competiriam entre elas por um homem. E toda essa... Foi criado ouvindo isso, né? Mas toda a desconstrução feminista e toda essa conversa, essa retórica da sororidade combate isso também. Quer dizer, as mulheres também podem se unir entre elas. Acho que no movimento feminista, em que pese, claro, exceções e problemas que sempre há em qualquer movimento, em qualquer jogo, né, na vida pública, em geral as mulheres fazem isso. A gente também já se reconhece, a gente se apoia por sermos feministas, né? Mas acho que então os homens, digamos, estão localizados nesse lugar, e o que me despertou quando estava assistindo essa cena, que despertou assim a minha curiosidade, é que ok, todo mundo ali lidando com falas violentas, grosserias, esse discurso desqualificado, o Boulos destoando disso, porque ele é um candidato sério, um homem sério, né? E realmente não combina com essas figuras aí. Mas, enfim, ao mesmo tempo, o jogo está dado entre os violentos. E aí, o que eu achei estranho é a necessidade de passar a violência física. Porque aí, quando se trata da coisa física, a gente sai do território das idealizações, dos desejos, digamos, transcendentais, né? Das questões imaginárias. A gente vai para um outro lugar, que é o lugar onde as pessoas fazem a vida acontecer, né? O lugar do corpo, né? E que é, digamos, um território desconhecido, meio misterioso, né? Meio não, totalmente misterioso, na verdade, porque a gente sabe que os nossos corpos, eles vão funcionar em função de ideias, de ideologias, de desejos, de crenças, enfim, nós não somos máquinas, não somos robôs. Embora, obviamente, hoje em dia, nisso que a gente pode chamar de capitalismo mental, de capitalismo do espírito, eu até escrevi um artigo para a Cult sobre isso agora, esse capitalismo que calcula sobre o nosso psiquismo, calcula também sobre o que a gente pensa, calcula sobre a nossa subjetividade como um todo. E aí que, né, tudo isso entra também dentro dessa esfera do poder e também necessariamente dessa esfera do poder enquanto esfera cênica. Né? Quer dizer, nessa hora a gente tem que olhar o que as pessoas que querem capturar. Capturar também é bom, né? Porque caput, né? É a nossa cabeça, né? Então, de onde os caras querem pegar a gente. E seja os pastores, os padres, sejam os políticos, sejam os neoliberais e seus sacerdotes aí nas grandes empresas, sejam o Elon Musk é um papa, né? É um sacerdote papa, mesmo. É um sacerdote. Então, é bom pensar isso. E na hora de escolher o prefeito, a mesma coisa, né? Como é que uma figura grotesca, ridícula, que apela justamente para o grotesco, para o ridículo, para a infâmia, consegue capturar a cabeça das pessoas. E as pessoas não percebem, né, que elas
foram... Decapitadas. Nossa, total, elas foram decapitadas, é isso, né? Esse é o termo, aliás, né? A sua cabeça foi capturada por pessoas que vão fazer um bom uso dela. Nossa. E aí, no caso do coaching picareta, é muito sintomático do capitalismo como religião, né? Quer dizer, o Marçal, na verdade, é a ponta, atual daquilo que o Benjamin, para citar outro, falava sobre esse culto, esse ritual constante e imparável, né? Que é o culto ao capitalismo. Quer dizer, ele é um coach, é o cara que dá, quer dizer, fala, banco dá golpe é pleonasmo, né? Mas supostamente a gente entende os bancos como instituições dentro desses sistemas sérias, né? Mas o que ele faz nada mais é que um banco grande faz, só que de forma legalizada. E no caso dele, dando golpe em velhinho. E ele tem um banco ilegal, né? Ele tem um banco ilegal. O sujeito não tem nenhum problema de agir na ilegalidade. Então, a gente poderia dizer que, de fato, é uma pessoa perversa. O triste é ver que massas inteiras são levadas por esse cidadão. E, mais triste ainda, ver que a justiça não faz nada. Como se fosse normal, como se fosse aceitável. A violência física, hoje um psicanalista me dizia isso, né? A sociedade se escandaliza com a violência física e não se escandaliza com a violência psíquica. Isso vale também para a justiça. Então, que justiça eleitoral é essa, sabendo que os jogos de poder funcionam dentro das linguagens, que existem atos de fala, que política é, sobretudo, atos de fala. Não é possível que não exista nenhuma maneira de frear as calúnias, difamações e todo esse jogo violento que a gente vê num debate. Quer dizer, se num debate tudo é permitido, você pode chegar ali e mentir? Alguém pode chegar lá e dizer coisas absurdas sobre esse Pablo Marçal? E quem é que vai duvidar se está tudo permitido? Como dizia o nosso velho e bom Dostoiévski, né, tão criticado por tantos outros. Assim, se Deus não existe, tudo é permitido. Né? Deus aí, claro, evidentemente, como uma metáfora da falta de lei, da falta de regra, da falta de limite, né? E da falta de sentido também. Então, nessas horas, para a gente colocar nesses termos também, já que não faz nenhum sentido, já que virou... O que é a política hoje, né? Tudo está valendo? É um vale tudo? E sendo um vale tudo, vira um show de horrores. E ao mesmo tempo, o show de horrores é espetaculoso. E esse show de horrores captura as pessoas nessa catarse do riso. Ou na catarse do pânico, que é o outro lado dessa história, né? Que essas pessoas também só estão conseguindo ter essa catarse pelo riso, porque o riso acoberta um negócio desespero. Chamado, exatamente, pavor. 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 Saber que tá tudo ferrado, tá tudo pegando fogo, tá tudo hipotecado. Então, assim, sim, tem tudo isso, né? A nossa situação como sociedade e como civilização e como espécie tá uma situação muito difícil. É perigosa a nossa situação hoje. Então, ao mesmo tempo, vivendo, né, nesse lugar ameaçado, criando essa ameaça, porque, digamos, é a nossa espécie que ameaça as outras espécies, destrói as outras espécies, vegetais, animais, destrói tudo. Estou lembrando agora, por exemplo, da destruição da Serra do Curral. Agora a justiça interrompeu, mas metade da Serra do Curral já foi para o brejo, né? Então, assim, você vê, os seres humanos vão destruindo a natureza, fora deles, até destruir a si mesmas. Se a gente vai lá para Freud, é uma pulsão, né? É um drive, né? Para a morte. As pessoas indo para a morte, produzindo seu próprio, esses donos do poder econômico, político, religioso, enfim, produzindo a sua própria morte, destruindo o próprio ambiente humano, né? E tudo isso em nome de dinheiro, tudo isso em nome de capital. Tudo isso só é possível porque a cabeça das pessoas, ou das massas, ou das imensas massas populacionais, está sendo capturada nesse jogo, né? Como sair disso também acaba sendo uma pergunta que só pode ser respondida a partir de alternativas. Aí a gente pensa,
bom, precisamos de mais mulheres na política porque os homens não sabem fazer política. Os homens matam. Os homens matam, as mulheres cuidam. Ao mesmo tempo, as mulheres não conseguem chegar na política. Ao mesmo tempo, pessoas que gostariam de chegar na política são de tal maneira massacradas, a gente conhece hoje a discussão sobre violência política de gênero. As mulheres são tão massacradas, as pessoas LGBTQIA+, são tão massacradas, as pessoas negras são tão massacradas, que fica muito difícil mesmo que elas continuem na política. Então, claro, há casos de sucesso, mas quanto sofrimento, né? A pessoa tem que ser, assim, alguém com realmente... tem que ser um herói, né? Hoje em dia, eu acho que todo mundo que permanece na política, da Samia Bonfim a Erika Hilton, todo mundo, são heroínas essas mulheres, né? E são poucas, a Juliana Cardoso, enfim. Essas mulheres são muito heroínas por estarem se sustentando e se bancando fisicamente e psiquicamente nesses lugares, que são lugares, eu já participei um pouquinho disso na qualidade de candidata. De perto. É um negócio horrível. Não, e os efeitos, né? Mas, hoje em dia, enfim, a gente está falando disso, né? A gente está falando desses efeitos de poder causados por esse uso sem limites, inescrupuloso, dessas tecnologias, todas elas baseadas, evidentemente, em violências verbais e agora também em violências físicas. Agora foi um certo exagero, porque, na verdade, matança de candidatas, de candidatos, sempre existiu e... Sempre foi brutal, né? É muito brutal, nos últimos tempos muito. Nós nunca vamos esquecer o caso de Marielle Franco, é uma história tenebrosa também e que faz parte disso, porque ela foi morta por gente LGBTfóbica, gente racista, gente misógina, e assim muitas mulheres vão sofrendo esse tipo de violência, e não é só por parte da extrema-direita contra o setor democrático, mas é também por parte dos esquerdomachos contra as mulheres dos seus partidos, enfim. A cultura, né, ela é toda machista, então, infelizmente, tudo isso se mistura. Mas eu continuo muito curiosa em entender essa performance, essa cena dessa violência em que um indivíduo pede para o outro, né, provoca o outro até o outro tomar uma atitude. Né? Parece... Isso aí, gente, se as pessoas... É um jogo de sedução brutal, né? Não, se a sociedade... Não, olha só, se a sociedade fosse coerente consigo mesma, ela usaria... Essa sociedade que tem, por exemplo, a sociedade da cultura do estupro. Essa sociedade, quando uma vítima aparece, né? Uma mulher que foi estuprada, se diz, mas que roupa ela estava usando? Pois é. Aí, nesse caso, é isso, né? Quer dizer, ela provocou com a sua roupa. Ela também pode ter provocado com o seu discurso. Ela diz, digamos, né? Ela disse para o cara, quero ver se você é homem. E aí, nesse caso, o Pablo Marçal, não teria ele provocado o outro? Gente, assim, essa é a questão. Eu não estou falando que essa lógica faz sentido, eu estou dizendo que essa sociedade que usa essa lógica, se fosse coerente, todo mundo que vota no Pablo Marçal, que idolatra esse cara, tem que fazer esse raciocínio se quiser continuar raciocinando. Porque não dá para você... Ou você raciocina sempre, ou você é um cínico. Então, se as pessoas não quiserem ser cínicas, elas devem usar essa lógica que elas usam para as vítimas de violência ao Pablo Marçal. Então, ele não é, nessa lógica, ele não é um coitadinho. Ele é um sujeito que provocou a reação sexual do outro, porque foi uma reação sexual. Ele não disse assim, eu quero ver se você é um intelectual e me joga essa cadeira. Não, ele não disse, eu quero ver se você é um professor, se você é um médico, eu quero ver se você é um líder político, eu quero ver se você é um prefeito. Se você é um bom coaching, né? Eu quero ver, exatamente. Não foi nada disso. Eu quero ver se você é coach para me jogar esse negócio, né? Se você é prefeito para me jogar esse negócio. Não, eu quero ver se você é homem. Onde é que a gente precisa saber se o outro é homem, gente? Eu concordo. Vai só tudo para a sexualidade. Na vida sexual. Né? Então, foi uma conversa sexual. Eu posso estar errada, mas eu estou colocando aqui porque nós estamos construindo a esfera pública, pensando no que as pessoas estão pensando, provocando reflexões, fazendo as pessoas olharem mais longe,
disso tudo que se torna para elas muitas vezes uma verdade óbvia. Então, não é óbvio, né? Tem alguma coisa a mais aí nessa sexualidade limítrofe, né? Do macho limítrofe que precisa da prova de que o outro é homem. E, na verdade, ele cai no mimimi masoquista, né? Vocês sabem que, na teoria dos masoquismos, tudo que um masoquista quer, seja homem, mulher ou outro gênero, é ser desejada, né? Então, a pessoa quer ser desejada. A pessoa aquilo que se chama na psicanálise erotomania. O erotomaníaco, ele quer ser desejado. Então, tipo, me atira essa cadeira, né? Me faz alguma coisa, prove que você Me deseja, homem. por favor. Exatamente. Tanto é que Toma uma atitude, prova alguma coisa. Como é que é o termo da humorista? Mimi-homem? Não, mimimi. Mimi. No Omimi do Marçal, ele escreve de madrugada pro Datena: você fraturou minhas costelas. Ai, você podia ter sido mais cuidadoso no seu amor, né? Tipo assim, não é isso? Ai, você me pegou muito forte. Ai, gente, você me espancou com muita força naquela hora. Gente, pelo amor de Deus. Sintomático. O doido é isso, né? É as pessoas estarem tão desligadas que elas não percebam isso, né? E fiquem idolatrando essas figuras. Agora, é também sinal, né? Falando... Não que tudo isso que a gente falou brincando não seja sério, é muito sério. Mas que tristeza ver que a política virou isso, né? O Boulos falou disso. Ele falou, nossa, que rebaixamento, né? De fato, ele ficou ali tentando falar de propostas, porque o que a gente vai fazer com essa cidade, né? O que os prefeitos vão fazer com essa cidade? E, no entanto, os outros só tinham grosserias para trocar, também porque eles não têm proposta. Então, isso tudo vira uma cortina de fumaça que vai capturar as pessoas nos seus sentidos, na sua percepção. As pessoas vão votar irracionalmente, como muitas vezes fazem, mas deveriam votar racionalmente, votar em propostas. E o Pablo Marçal não tem proposta. O Nunes tem isso aí, né? As malfeitorias, como os taxistas chamam, né? A cidade cheia de malfeitorias, enfim. E o outro, o Datena, imagina, um sujeito que acha que vai sair do espetáculo e que, como o Donald Trump, que só porque aparece, tem muito seguidor, tem uma audiência... Ai, de gente que não tem coisa melhor para fazer, com todo respeito, gente, não é querer ser elitista, mas vai ler um livro, sai da frente dessas telas, essa miséria da produção televisiva no Brasil. Sobretudo, claro, tem muitas coisas boas, mas a maior parte das coisas que são produzidas são muito ruins. E outra, sempre é muito ruim a pessoa ter a sua percepção exposta a uma única forma de linguagem. Você passar o dia inteiro na frente de uma tela é totalmente destrutivo da sua subjetivação, do seu corpo, do seu cérebro, do seu aparelho sensorial. Então, lê um pouco, vai caminhar, vai conversar, vai trabalhar, vai no computador, vai fazer um café, vai caminhar, vai correr, vai sei lá o quê. Mas, assim, nós teríamos que, para nos tornar seres não unidimensionais, nós teríamos que buscar diversas atividades diferentes e tentar escapar das hipnoses que esses meios de comunicação produzem sobre as nossas vidas, né? E que esses políticos sabem manipular muito bem. Calculado, né? Você tem toda a razão. Senhoras e senhores jovens do Brasil, as prosas com Márcia Tiburi, que são aulas e reflexões profundas sobre nossa atroz comédia da existência, para citar o Kafka, são sempre maravilhosas e vocês sabem, a Márcia está sempre aqui, sempre estará, até onde existir provocação histórica. Mas antes da gente encerrar aqui em grandíssimo estilo, eu queria dar três recados para vocês, 3 recados. O primeiro é que amanhã estreia um dos documentários originais do ICL sobre as apostas que vêm viciando brutalmente a população brasileira. E esse documentário original, ICL, com participações, entre outras coisas e causas, e pessoas do Edu Moreira, do Juca Kfouri, de especialistas os mais variados e mais variadas no assunto. O que é esse vício? O que são as bets? Por que isso é autorizado de uma forma tão brutal que envolve todos os setores da sociedade brasileira? É só se inscrever, vai ter a exibição do documentário e depois vocês também vão ter um grande debate. E
Esses grandes debates sempre permitem a vocês apoiarem a causa do Instituto Conhecimento Liberta, que foi fundado em 2020 por Edu Moreira, Gessé Souza e companhia. E tem também aqui uma série de cursos documentários para vocês apoiarem a causa, inclusive da Márcia Tiburi, que já deu curso sobre teoria crítica. Enfim, apoiem a causa do ICL. E mais um recado para vocês é o seguinte, o ICL e a Flipei se juntaram à Feira Literária das Editoras Independentes. E esse ano o ICL foi cobrir a feira com grandes debates. Érica Hilton estava lá Chavoso, Renato Freitas, Rita Segato, né, da Argentina, grande intelectual que pensa a questão feminista e a liberdade das mulheres. E aí a novidade é que a gente cobriu tudo, tem todos os debates editados para vocês na plataforma do ICL. E essa campanha vai até a semana que vem. Acessem, apoiem a causa do ICL mais Flipei e venham conhecer também todo o nosso conteúdo. Márcia Tiburi. Toda vez que eu vou falar Márcia Tiburi, eu lembro de você me falando, pô, o Angelita não, né? Eu não gosto, né? Então, aí eu parei de falar, né? Mas agora você falou. Isso é uma coisa de homem, né? Muito de macho, tipo, né? Você diz assim, não faz. Não faz. O cara vai lá e faz. Por isso que eu e você, a gente nunca vai casar. Aí já é um casamento, né? Não, Há tempos. Para quem não sabe aqui, procurem aí na playlist do Provocação Histórica. Eu, muito cara de pau, fui para Paris sem ter dinheiro em 2022, depois do desespero da pandemia. Eu precisava sair, fui num evento lá, peguei uma licença na PUC, fui. E aí é isso que falei, Márcio, você tá aí, né? Tem toda a questão do exílio, vamos falar sobre isso e tal. E a gente foi no Jardim Luxemburgo, eu com um computador mequetrefe, que acabou a bateria, mas a gente fez a entrevista ali com o meu celular, né? E a Márcia falou lá e foi... Aí começou aqui a nossa prosa que vocês estão vendo hoje, né? Parece que foi outro mundo, né, de 2022 para cá, né? Nossa, é uma outra... Só 2 anos. E foi uma avalanche de coisas, né? Incrível. Inclusive foi nesse momento que eu vi as artes plásticas da Márcia falando da ditadura militar brasileira com uma canção do Chico e mostrando, né, cortando como faca esses ditadores brasileiros até chegar no Bolsonaro. Aquilo me tocou muito, assim, aquilo é genial. Mas Márcia Tiburi, está chegando a hora de ir, precisamos aqui ir embora, senão você defenestrado. Produção, peraí. Para terminar, questões assim, para você responder na lata, sucintamente para o nosso grande público. Está preparado? Tô. Chegou a hora da verdade. Que medo. Aquela câmera vai te fitar aqui, ó. Cadê produção? Mas a questão é, e o Silvio de Almeida, né? Entra numa questão que envolve o racismo, o linchamento de um homem negro, mas também estrutural no patriarcado, assédio moral, sexual, uma loucura, né? É um assunto muito completo, né? Totalmente. Eu prefiro não falar sobre isso. Sim, sim. Não dou conta de falar sobre isso. Não, mas quem dá, né? Diante dessa situação toda. E também porque, assim, quem olha o todo, acho que tem os personagens envolvidos e tem uma cena geral. E eu estou muito interessada em compreender a cena geral, o papel do governo nisso tudo. As disputas internas ali, né? Tem 1000 disputas, questões, vítimas. Mas uma questão que fica para mim sempre é a seguinte: existem muitos assediadores. E por que os outros não são denunciados? E por que se denuncia um homem preto e não um homem branco? Então, por que se denuncia? Eu já fui assediada. Se eu disser o nome dos meus 3 assediadores, quanta gente cai? Então, quando a gente não denuncia, porque às vezes você faz o cálculo do todo e você vê que vai ser muito ruim para todo mundo e inclusive para você. Porque quando você não tem provas, fica só aquela palavra. Agora, mulher que não tenha sido, e muitos caras gays também, que não tenham sido assediados ou por homens gays, ou por homens heterossexuais, são raros. São raros. Né? É estrutural, e até porque antigamente não se chamava de assédio determinadas atitudes que os homens tinham, porque eles agiam como se isso fosse natural, né? Então, assim, é muito delicado pensar isso tudo. Eu acho que nós, feministas, por mais que ninguém nunca vai duvidar, nenhuma mulher feminista vai duvidar de uma mulher feminista ou de uma mulher que se colocou
que colocou isso, né, que contou, que veio contar, que, portanto, é uma vítima disso. Ou seja, duvidar das vítimas, jamais. Porém, nós não podemos propagar uma crença de que os criminosos não podem se defender, porque isso faz parte do Estado Democrático de Direito que a gente tem que sustentar. Então, qualquer pessoa tem o direito de se defender, até mesmo um assassino, até mesmo um pedófilo, até qualquer um, né? E por isso eu fico, hoje em dia que eu estou mais velha, que eu estou assim, mais preocupada com certas coisas, eu fico pensando, que jogos de poder estão sendo jogados? Quais são os fatores, quais são os cálculos, né? Eu estou falando muito em cálculo porque eu acho que nós que somos meros cidadãos e cidadãs, a gente quer muito coração aberto, peito aberto, mente aberta, a gente não pensa no mal, sabe? Eu estou interessada em entender como que isso funciona, porque eu já fui otária em muitas situações, justamente porque eu sou incapaz de calcular certas coisas. Eu não calculo mesmo, eu sou uma pessoa que não calcula, mas eu acho que nós somos tontos de não nos preocuparmos em entender como os outros calculam. Então, existem cálculos. Aí, quem faz jogo de poder está calculando sobre nós, sobre nossa mente, sobre nossa psique, sobre nossa sensibilidade, sobre nossa crença. Então, vamos colocar isso na perspectiva para a gente deixar de ser imbecil, né? Ou, não é imbecil, nós somos imbecilizados pelos outros. Vamos tentar não ser mais tão imbecis. Isso é a minha dica diante de todos os jogos de poder que estão sendo jogados pelas nossas costas. Márcia Tiburi, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a você. Pela aula, pela franqueza, sempre uma alegria. Obrigada, você querido. aqui no Provocação Histórica. Um beijo no coração. Obrigada. Produção, muito obrigado. Tchau, 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 tchau. Fala, turma, é amanhã que a gente vai lançar nossa série documental Bets, o jogo sujo que ninguém comenta. Ninguém pode perder. É uma série documental que traz denúncias que vão abalar a estrutura desse mercado. Uma doença que tomou conta do país e só o ICL tem coragem de enfrentar. Se você já se inscreveu, fica atento, que amanhã você vai receber um e-mail com o link para poder assistir. Se você não se inscreveu ainda, é agora a hora, de graça, poder assistir. Clica no link aqui embaixo para você poder assistir e se inscrever. Em poucos segundos você vai estar inscrito. Um abraço e até amanhã.